A leitura da palavra do Senhor se encontra em Lucas, no capítulo de número 15, versículos de 11 a seguir. Lucas 15, do 11 a seguir. A parábola do filho perdido. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para a casa do meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E, arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o pai lhe disse, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou: o que era aquilo? E ele informou: o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou trazer um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio este seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Palavra do Senhor.
Fique à vontade, igreja. Bom dia. Que a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Pais aí, já ganharam seus presentes? Ainda não, né? Tá demorando, né? Filhos aí já compraram, já prepararam o almoço gostoso para o pai? Amém? Nossa, esse amém foi fraco, hein? Sabe, quando a igreja se propõe a fazer algo especial, como o café da manhã, é um momento de comunhão, um momento tão gostoso. E na minha agitação, eu gosto sempre de tomar café em pé. Aí eu vou olhando um irmão, vou olhando o outro, come muito, come de menos, né? Mas sabe o fato que me chamou a atenção nessa manhã? Que uma menina de 3 para 4 anos foi a única que serviu café para o seu pai. Maria, quando eu vi ela pegando um pão de queijo e colocando por dentro, quando ela foi lá, pegou o café colocando, eu fiquei maravilhado. Então eu gostaria que os filhos, nós como filhos, devemos prestar atenção na Maria, porque ela serve e serve muito bem. Que Deus seja honrado pela sua vida. Não foi, Marcelo? Marcelo estava... Desculpa, é porque depois que isso aconteceu, aí eu já desviei o olhar, né? Que eu estava tão fixado na Maria, e eu perdi, mas que Deus abençoe as suas filhas também. Amém? O plano de Deus para a família. Eu, como servo pastor, eu tenho ficado muito triste como a sociedade tem tratado a família. Porque nos planos de Deus, Ele queria sempre abençoar as famílias. E para minha tristeza, e para a tristeza de muitos servos, esse ponto de paternidade, esse ponto de familiaridade, tem sido deturpado ao ponto de que hoje se pode casar pessoas do mesmo sexo. Mas no plano de Deus, era o homem o cabeça, a mulher sendo a auxiliadora. Vocês prestaram atenção de umas 2 semanas para cá, como tem sido as propagandas a respeito dos pais? Eu vi uma propaganda da Johnson, que colocava lá o pai, e ainda colocava o retrato da mãe também, para anular o pai. Por incrível que pareça, nem a mídia está dando tanto valor ao pai. Eles estão deturpando totalmente a figura do pai. E para os planos de Deus, isso é muito triste, porque Deus tinha algo muito especial para a sua vida. O homem, o cabeça, ele tinha um papel fundamental na criação dos filhos. Ele tinha um papel fundamental na criação da família. É tanto que as mulheres dirigiam-se aos homens como meu Senhor. Que ele era o provedor, não só dos bens materiais, mas das coisas espirituais também. E por incrível que pareça, nós estamos nos deixando nos levar por essa sociedade que vai contra os princípios e os ensinamentos da palavra do Senhor. Mas eu gostaria de pedir você, pai, que não fique refém dessa sociedade que não teme ao Senhor. Eu gostaria que você continuasse voltando os seus olhos para as Escrituras, porque só ela vai te dar condições de você criar os filhos temendo ao Senhor. Criar filhos é o meu dever.
Criar filho é o seu dever de pai. Então, quando depender de você chamar a atenção do seu filho, chame a atenção. Quando você tiver que usar uma varinha, use a varinha. Porque a sociedade não gosta e não quer esses pontos de vista. Acha que é machismo da parte do homem, dar umas varinhas, umas palmadinhas nos nossos filhos. E nós não podemos ficar refém da cultura dessa sociedade que não ama e não teme ao Senhor. Criar filhos não é o dever da igreja. Criar filhos não é o dever das escolas, das professoras. Criar filho não é o dever da polícia. Mas criar filho é o seu dever, é o meu dever. E você tem que lutar, você tem que chorar pelo seu filho. Sabe, provavelmente, e é muito certo, que você, algumas vezes, tem errado com seus filhos. Mas tem uma coisa, erre fazendo. Nunca erre por omissão. Nunca erre por você não estar ausente na vida do seu filho. E eu gostaria de dizer mais. Quando você errar, tenha hombridade de pedir perdão para o seu filho. Alguns pais no mundo, eles dizem o seguinte: olha, meu filho, faça o que eu falo, mas nunca o que eu faço. Mas eu gostaria que você, filho, olhasse o exemplo dos seus pais aqui. Faça o que eles fazem e não somente o que ele fala. Eu não tive a figura de um pai. Provavelmente alguns também não tiveram a figura de um pai. Mas tem uma coisa, os meus pais físicos, pelos bons ensinamentos, é um Vidal, é um Zico, era o seu Carlito, era o seu José, são pessoas tementes a Deus. E eu procurei usufruir desses homens o que eles tinham de bom. Tire dos seus irmãos mais velhos essa figura paternalista, porque nós precisamos, o homem precisa disso, gente. Nós precisamos de alguém de referência, e a referência é o seu irmão mais velho, que luta dia após dia para criar os filhos na doutrina do Senhor. O nosso dever é plantar o amor de Deus nos corações de nossos filhos. Sabe, aquele sua criança que ainda não entende sobre o grande amor do Senhor, mas ele conhece o seu amor. E você tem a responsabilidade de trazer ele para os caminhos para conhecer a Deus. Para minha tristeza, eu fico tão triste quando eu subo algumas vezes no instituto ou na escola dominical, eu vejo poucas crianças ouvindo a palavra do Senhor. O tempo de você plantar coisa no coração e na mente do seu filho é hoje. Não espere ele atingir 18 para 20 anos para você plantar, porque talvez será muito, muito tarde. Talvez a tristeza de um pai é ver o seu filho sendo educado por um policial. Então, irmãos, o momento de você plantar o amor de Deus no coração do seu filho é hoje. Mesmo que seja difícil, mesmo que você tenha que levantar mais cedo, mas você está fazendo algo para o seu filho no futuro. Eu gostaria de agradecer ao Daniel pela palavra que ele leu e, de uma certa maneira, muitos ficaram em pé. É maravilhoso, né?
Mas eu gostaria que nós conversássemos um pouco sobre a parábola do filho pródigo. Certamente, nós poderíamos acrescentar a parábola do pai do filho pródigo. É uma das parábolas mais lidas. É uma das parábolas que nós conseguimos tirar muitos ensinamentos. Ela é fantástica. E quando eu comecei a ler, quando eu comecei a preparar, quando eu conversei com os pastores, que eu gostaria de conversar com a igreja a respeito de pais. E quando eu digo que é a parábola do pai do filho pródigo, é porque o filho nessa parábola aparece 8 vezes o nome. Enquanto que o pai, ele aparece 13 vezes. A palavra pródigo é um dissipador, é um esbanjador, é um gastador, é uma pessoa que gasta excessivamente. Era um jovem que não trabalhou para adquirir nada. E nós temos visto na nossa sociedade que os pais eles estão construindo um grande império que tem servido para a briga na divisão de bens. E olha que aqui nós temos 2 jovens. O mais novo, aquele filho gastador, aquele filho rebelde, que não estava nem aí para os pais, para o coração, mas a parábola, ela não exerce uma função em cima do filho mais novo. E muito mais, e muito menos, a respeito do filho mais velho. Porque o filho mais velho, nós sabemos que ele tinha um coração duro. Mas se você for pensar, se você for analisar, quando o mais novo chega diante do pai, pai, me dá a minha parte da herança. O que o pai fez? Ele deu para os 2. E nós ficamos tão tristes assim, puxa, o filho mais novo gastou a herança toda do pai. Mas o mais velho, o muquiranga, segurou. E o muquiranga, o que ele fez ainda? Quando o mais novo chegou, ele poderia dar um dos seus novilhos. Mas ele não deu. Ele guardou para si. Ainda reclamou do pai. Mas espera aí, o novilho que foi morto era de quem? Era da herança do pai. E ele já tinha pegado a sua parte. Não tinha motivos para ele endurecer o coração. E nós sabemos disso. Então, a honra aqui não é para o gastador. A honra aqui não é para o mais velho, que eu fiquei do seu lado, trabalhando, mas você ficou guardando para você. E você ficou endurecendo o seu coração. Algumas vezes, nós na condição de pais, nós queremos amenizar a dor dos nossos filhos. E às vezes, causa constrangimento. Se eu fizer para esse, o outro vai ficar triste. Se eu fizer para o outro vai ficar triste. Então, no coração de pai, faça o que está no seu coração, irmão. Abençoe aquele filho mais necessitado. Nessa parábola, a honra é toda para o pai. Sabe por quê? Porque foi o pai que criou os 2 filhos. Mesmo que algum não entendia esse ato de amor. Sabe, o pai, ele acumulou fortunas para os seus filhos. Porque quando está velho já não precisa de mais nada. As pessoas com muitos anos de vida, elas não precisam acumular riqueza.
Ele quer que os filhos, que os netos, eles tenham vida tranquila. O pai aqui, ele teve prazer de repartir a sua fortuna, ouvir um pedido do seu filho. Mesmo que isso venha lhe custar o quê? Dores. Porque o filho mais novo ia embora, ele ia se perder. Mas o pai, o que ele fez? Ele repartiu a fortuna. O pai aqui, ele engordou o novilho, cevado. Quando nós falamos de cevar, alguns pescadores, quando vai pescar, primeiro eles chegam mais cedo e jogam os alimentos para os peixes, para que os peixes venham. E mais à noite, aí ele vai poder colher aqueles peixes. E na sabedoria do pai, quando aquele filho, ele pediu uma parte da sua herança, a metade dele, ele deu, e ele chamou o seu criado e disse para ele o seguinte: sabe aquele novilho magro? Pegue ele, serva ele, engorda ele, porque o meu filho, ele vai voltar. Sabe quanto tempo se leva para um novilho ser abatido? 1 ano e meio. Na sabedoria e no coração do pai, ele estava se preparando para a volta daquele filho. Porque no mundo, ele ia encontrar muitas desilusões. Ele ia apanhar no mundo. Ele ia perder o amor do pai, ele ia perder o amor dos empregados, ele ia perder o amor da família. Então o seu pai falou com o seu servo: olha, este novilho magro, você vai engordá-lo. Porque quando ele estiver magro, o meu filho vai estar gordo, vai estar gastando a fortuna toda. Agora, quando esse novilho estiver gordo, o meu filho vai vir magro para mim. E muitas vezes é isso. Nós chegamos diante do Pai magros, porque nós não temos um coração, nós não temos a mente. E quando aquele pai, ele viu aquele filho, ele se deliciou. Não com a desgraça do filho, mas os seus ensinamentos. Ele está pronto a dar de novo o seu amor. A honra aqui, no engordar o novilho, é do pai. Perdoar o filho é o pai. Dar as sandálias, dar a túnica, dar o anel e recolocá-lo na sociedade, foi o pai que fez. Aquele novilho, ele foi morto, ele foi preparado para receber o filho. Deu uma grande festa. Quem deu a festa? O pai. Quem matou o novilho? O pai. E quem reconciliou aquele avarento, aquele coração duro com o filho? Foi quem? O pai. Então, irmão, eu gostaria que você olhasse essa passagem e você analisasse a figura do pai, que está pronto para te abençoar, está pronto para te apoiar, está pronto para te abraçar, está pronto para mostrar amor. Essa é a figura do pai. Não é essa figura que se vende aí nessa sociedade. Eu procurei ter para minhas filhas esse papel de pai. A minha maior alegria foi quando nasceu as minhas filhas. A minha maior alegria é trazê-los para conhecer o grande amor do Senhor. Essa figura que a sociedade pinta do pai, que ele não tem tanta importância, que não há necessidade de ter o nome dos filhos na identidade, para mim é um cúmulo do absurdo. Eu vou lutar para que sempre tenhamos em nosso coração a figura do pai.
Você tem que lutar para ser um exemplo para o seu filho. Você foi colocado por Deus como cabeça do seu lar. Você tem que ser o primeiro a levantar para trabalhar. Você tem que ser o primeiro a levantar para ir para a igreja. Você tem que ser o primeiro a levantar para levar o seu filho para a escola. Você, pai, tem um papel fundamental diante da palavra do Senhor. Não diante da minha palavra. Mas porque a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Se você, pai, quer ter o agradecimento do seu Deus, cumpra-se os planos que Ele fez para você. E o plano é que você seja o cabeça do seu lar. A sociedade não vai te entender. O mundo não vai te entender. Mas quem te entende e vai te abençoar é Deus. Lute sem cessar pela criação dos seus filhos. Eu gostaria que você tivesse a sensibilidade de olhar na sua casa todos os ensinamentos da palavra do Senhor. E que você mire no ensinamento desse pai. Que desde o momento que o filho foi embora, aquela dor no seu coração e na sua mente, ele ficava dia e noite pensando no seu filho. Eu creio que você, como servo de Deus, tem feito isso. Você, quando o seu filho ele passa numa faculdade, você se alegra. Quando o seu filho ele consegue um emprego novo, que vai ter condições de ele se sustentar e sustentar a família, você se alegra. Quando o seu filho está no meio da igreja, fazendo obras para honrar e glorificar o nome do Senhor, você se alegra. Então, a minha alegria, a sua alegria, é que nós temos um dever cumprido, de plantarmos no coração de nossos filhos a palavra de Deus. O foco, irmão, é que nos planos de Deus, você tem uma importância fundamental. Você é o cabeça do seu lar. E Deus, Ele espera muito de você. Seja agradecido por você fazer parte dos planos de Deus. Que Deus venha abençoar a igreja. Que Deus realmente te cubra de bênçãos, te dê sabedoria. É maravilhoso me sentir como instrumento na mão de Deus para estar abençoando a minha família. Que Deus abençoe a todos, irmãos.